com autoridade. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus e viveremos para tudo certo. Amém. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, né, meus queridos? Estamos aqui mais uma vez para adorar a Deus. E agora vamos adorar a Deus através da mensagem. E o que Deus tem para nós? São Marcos, no capítulo 4 e no versículo 35. Só temos o 35. Quem achou, diga amém? Amém. Então vamos. Página 1304. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Até aqui, pode sentar. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus por tudo, pelo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor tem feito e continua fazendo, graças a Deus. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. E eu pergunto a você: quem nunca passou por um problema? Quem nunca passou por uma situação difícil? Quem nunca teve problema na vida? Todos nós passamos por uma tempestade na nossa vida, todos nós passamos por uma dificuldade, por algo que venha nos abalar, uma tempestade que possa querer derrubar o crente, mas nós temos sempre na nossa vida Jesus, aquele que conduz o nosso barco. Louvado seja Deus. E de acordo com a mensagem que foi escrita aqui, diz a palavra de Deus: os discípulos estavam ali, acabaram uma situação que tiveram, então Jesus pegou os discípulos e disse: olha, passemos para outra margem, né? Pegou os discípulos e ordenou: vamos entrar no barco e atravessar para o outro lado. Os discípulos então obedeceram a Jesus. Primeiro ponto: obediência. Devemos ser obedientes à voz de Deus. O que o Senhor tem feito e falado conosco muitas das vezes, louvado seja Deus, nós devemos entregar a nossa vida a Ele e obedecer a sua voz. Jesus disse para aqueles discípulos: passemos para outra margem. Louvado seja Deus. Então entraram os discípulos no barco e seguiram. Diz a palavra do Senhor Jesus que iam outros barquinhos ao redor com ele e seguia o caminho para atravessar para o outro lado. De repente, aqueles barcos, quando chegou no meio do caminho, já era tarde, já era a tardezinha, talvez até ir anoitecendo, porque Jesus antes estava pregando para a multidão, então já era muito tarde. Jesus então resolveu vir para o outro lado. Quando ele pegou os discípulos e foi para o outro lado, já era muito tarde. Então o que acontece? Ele ordenou para que todos fossem. Foi Jesus junto com os discípulos e atravessando aquele lugar. E aqueles barcos foram junto com ele. Só que no meio do caminho, talvez, eles perceberam que o vento já estava bastante forte, que as ondas começaram a saculejar os seus barquinhos. E talvez até, não diz a Bíblia, mas essa é a versão minha, talvez até eles tenham voltado e seguiu só o barco de Jesus com os discípulos. Diz a palavra de Deus que no meio da travessia, talvez uma hora, não sei qual, 8, 9 horas da noite, mas no meio da travessia houve uma grande tempestade, um vento muito forte batendo as ondas por cima do barco, que enchia o barco de água de maneira que quase indo a pique. E os discípulos então, apavorados, preocupados com aquela situação, talvez até tentando resolver aquilo, pegando um balde, jogando água para fora, ou então isso a vela, baixa a vela, e todos preocupados naquele momento ali, porque a tempestade era muito forte. Quantas vezes nos assola a tempestade na nossa vida e nós procuramos tentar administrar aquela situação. Jesus muitas das vezes deixa que você passe por uma situação para ver
aonde você vai chegar, chega a tua força, se você tem força até certo momento, porque vai chegar um ponto que você não tem mais forças para seguir com aquela luta. Ele toma providência por você. O Senhor, Ele deixa que você passe por a situação, mas até aonde está o seu limite. Depois daí está nas mãos dele. Louvado seja Deus. Então os discípulos passaram por aquele momento, tentando atravessar ao mar para o outro lado, e a tempestade era muito forte. De acordo com a palavra de Deus, o barco se enchia d'água, e os discípulos apavorados então foram ao encontro de Jesus. Ou seja, Jesus estava dormindo na polpa do barco com sua cabeça ao travesseiro. Mas por que com a cabeça ao travesseiro, meu irmão? Porque Jesus não tem preocupação, porque Ele sabe que no momento certo Ele vai te dar a vitória. Louvado seja Deus. No momento certo o Senhor age. No momento certo o Senhor toma a providência. Glória a Deus. Então Jesus estava ali dormindo na polpa, e os discípulos, preocupados, foram lá então acordar Jesus e disseram: Senhor, será que tu não te importas que iremos morrer? O barco está afundando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que situação difícil nós passamos, que momentos difíceis nós temos, a tribulação, a adversidade da nossa vida, que passamos e às vezes não conseguimos administrar, mas o Senhor toma a frente em sua vida, te dá a vitória em nome de Jesus. O que acontece? Jesus, estando ali naquele lugar, levantou, repreendendo o vento e o mar. Diz a palavra de Deus que houve grande bonança naquele lugar. Glória a Deus. E eles conseguiram atravessar. Uma das coisas que os discípulos esqueceram é que Jesus estava na polpa daquele barco, dormindo tranquilamente, porque sabia que ia atravessar o outro lado. Jesus, ele já havia decretado a vitória para aqueles homens. Jesus já havia dito: passemos para outra margem. Eles não se tocaram nisso, a vitória já estava decretada. Meu querido, a tua vitória já está decretada em nome de Jesus. Receba isso. O Senhor Jesus já disse que vai te dar vitória, então Ele vai dar a vitória. Para que você se desesperar pela luta, pela dificuldade, pela adversidade que você passa, não adianta a gente se desesperar. Entregamos a Ele, porque Ele sabe o que vai fazer com a nossa vida. Jesus sabe o que vai fazer conosco. Jesus sabe o que vai fazer com a tribulação que você passa. Ele te dará a vitória em nome de Jesus. Porque a vitória dele, Ele busca e te entrega nas tuas mãos, independente da dificuldade que você passa, independente da adversidade que esteja passando. Meu querido, o Senhor está na polpa do barco junto com você ali dormindo. É só você clamar a Ele. O que significa isso? Que os discípulos foram lá e acordaram Jesus. Significa que os discípulos acordando Jesus é você orando, buscando ao Senhor para que Ele resolva o teu problema. Louvado seja Deus. Se você passa por dificuldade, meu querido, creia, o Senhor é contigo. Amém. O Senhor é contigo, tenha certeza disso. Eu passei por grandes momentos da minha vida, dificilmente a ponto de eu até tentar desistir, mas o Senhor estava do meu lado. O Senhor me deu a vitória, mas Ele te dá a vitória também, meu irmão. Acredite nisso. O Senhor fez isso com aqueles discípulos, fez naquele momento que daquela travessia, ondas grandes se levantando, o barco quase indo a pique, a situação difícil. Imagine você numa tempestade, num barquinho daquele ali, tentando se equilibrar pelo menos. Jesus estava na polpa do barco dormindo, porque Ele está com você. O Senhor está com você, o Senhor está conosco. Ele dará a vitória de uma forma tremenda, de uma forma que você glorificará o nome dele. Louvado seja Deus. Porque, meu irmão, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Ainda diz mais a palavra de Deus que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é recompensador dos que o buscam. Se você busca o Senhor, acredite nele. Se você busca o Senhor, acredite que Ele existe. Se você busca a tua vitória, acredite que o Senhor te dará a vitória. O Senhor é aquele que dá a vitória às nossas vidas, nos nossos momentos difíceis, as tribulações.
situações. Eu não sei o que você está passando, não sei o que você pode passar, mas eu sei de uma coisa, que Jesus Cristo está na polpa do barco, dormindo. Vai lá, chama Ele. Se você começa a orar e a buscar, e a entregar a sua vida ao Senhor, você vai ver a transformação na sua vida. Você vai ver o momento que Deus vai resgatá-lo daquele lugar difícil e te trazer para um lugar mais fácil, fazer você andar com seus pés, mas é claro, Ele ao seu lado. Louvado seja Deus, porque Ele nunca, jamais desampara o justo, nunca, jamais desampara você, jamais te deixa andar sozinho, muito pelo contrário, está com você nos braços. Louvado seja Deus. O Senhor é assim que Ele trabalha, é assim que Ele faz. Meus irmãos, a situação do mundo que nós vemos aí fora é muito ruim, mas você que entrega a sua vida a Jesus, saiba de uma coisa, Ele vai te dar a vitória, te dar a salvação, vai curar a tua ferida, vai sanar você. Você é uma pessoa muito importante para o Senhor. Você é importante demais para Deus. Independente do que você acha ou que deixe de achar, você é importante para o Senhor Jesus. Como assim, irmão Cleber? Talvez vocês tenham visto isso em algum lugar, mas eu vou fazer aqui um exemplo. Por exemplo, faz de conta que eu tenho 50 reais na minha mão. E se disser assim, quem quer esses 50 reais? Todo mundo vai querer os 50 reais. Sim ou não? Claro que sim, todo mundo vai querer. Por quê? Porque 50 reais é 50 reais. Mas se eu pegar esses 50 reais e amassar, ele perde valor? Não perde valor os 50 reais. Não perde. Agora eu já sei. Então eu vou jogar os 50 reais no chão. Joguei os 50 reais no chão e pisei. Ele perde valor? Não perde valor. Por quê? Porque ele é 50 reais. Então você vai pegar os 50 reais já amassado, pisado e jogado no chão. Você pega e joga ali na lama. Ele perde o valor? Jamais vai perder o valor. Você vai pegar aqueles 50 reais, vai lavar os 50 reais, você vai desamassar os 50 reais, você vai limpar os 50 reais, você vai deixar os 50 reais secar, depois você vai fazer a utilização dos 50 reais. Assim é a sua vida para Jesus. Você tem um valor muito maior que esses 50 reais. Se você entregar a sua vida a Ele, você vai ver o quanto o Senhor faz na tua vida. Você vai ver o quanto o Senhor transforma na tua vida. Você vai ver o quanto o Senhor pode fazer na tua família, no teu parente, no teu irmão, na tua mãe, no teu pai. Você vai ver que o Senhor, Ele faz de uma maneira tremenda, uma coisa maravilhosa na tua vida. Além de tudo, te dá a salvação e faz você ir para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. É assim que Ele trabalha na nossa vida, meu querido. Você tem um valor? Tem. Maior que os 50 reais? Sim, porque o Senhor, Ele te ama. Ele morreu na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor a essa igreja, por amor aos irmãos, por amor ao mundo. Veja só, quem dentre nós poderia dar um filho para ser entregue à morte? Jamais. Eu sou pai, você também, você é mãe. Imagine entregar o seu filho para morrer por alguém? Não, você não vai fazer isso. Mas o Senhor Deus fez, entregou a Jesus por amor de nós, para que nós tenhamos vida, para que nós tenhamos salvação da nossa alma, para que o Senhor pegue na nossa vida e faça um milagre. Meu querido, o Senhor hoje vai fazer um milagre na tua vida. Acredite, receba essa palavra, porque o Senhor é contigo. O Senhor é aquele que morreu na cruz do Calvário, como foi dito, para te dar salvação. Louvado seja Deus. E saiba, você é muito mais importante do que aqueles 50 reais que eu te falei. Muito mais importante, porque o Senhor, Ele te ama. Louvado seja Deus. E assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.